Olá, gente, boa noite. Estamos aqui iniciando mais uma live simultânea com o Instagram e a minha página no Facebook. E quero desde já dar boas-vindas a você que nos prestigia a cada semana, você de qualquer parte do Brasil e do mundo. É muito bom ter a sua companhia, bom demais. E eu gostaria de contar com a sua divulgação. Se você considera que os assuntos tratados aqui na live são pertinentes, têm importância e que um maior número de pessoas precisa tomar conhecimento do que aqui é tratado, faz o seguinte, me ajude a divulgar. Se você está no Insta, você pode ir lá naquele aviãozinho no rodapé da transmissão e enviar para todos os seus contatos. Se você está no Facebook, é só compartilhar, gente. Compartilhe, mas não deixa encerrar a live, não. Compartilhe agora. Você já imaginou quantas pessoas poderão ser abençoadas através dessa transmissão? Então, posso contar com você? Vamos que vamos? Meu boa noite para você, da Reina, aquele povo querido, amado, a quem eu tenho a honra de servir, aos pastores, líderes, os bispos do nosso colégio episcopal. Meu boa noite, como é bom contar com a sua lealdade, com a sua fidelidade. O meu boa noite para você que, apesar de não ser membro da Reina, né, oficialmente, mas já tem um coração reinista, você que acredita no reino de Deus, no evangelho da graça, contra toda esta paranoia que está aí, de teorias da conspiração. Meu boa noite vai para você, de qualquer parte do Brasil, de qualquer parte do mundo. Bem, gente, antes de entrarmos no assunto de hoje, que é a relação da pandemia com a chamada nova ordem mundial, vamos saber já já do que se trata, que história é essa. Mas antes, eu quero desde já chamar a atenção de todos para o que vai acontecer no próximo sábado agora. Mais uma vez, em plena pandemia, nós estaremos ali no lixão do Jardim Gramacho, distribuindo cestas básicas. No mês passado, 181 famílias foram beneficiadas com essas cestas básicas. Eu não sei agora quantas nós vamos conseguir beneficiar. Pelo menos 100 são aquelas que foram cadastradas, que são adotadas pelo projeto Eu Escolhi Amar. Mas a gente sempre busca alcançar um número maior do que este. E para isso, nós precisamos do seu apoio, das suas mãos estendidas. Nós não temos de onde tirar, nós não recebemos verbas governamentais, nós não somos uma ONG, é uma mobilização de amigos e amigas. Aliás, Reina, para quem não sabe, significa Rede Internacional de Amigas e Amigos. E se você quer me ajudar a alcançar essas vidas, a torná-las menos sofridas do que já são. Imagine você, se já está difícil para nós, imagine para quem não tem de onde tirar, para quem vive abaixo da linha da miséria. Para eles, a corda arrebenta de uma maneira muito diferente do que para nós. Por isso, se você puder nos ajudar, eu te conclamo a fazer o quanto antes, ofertando, contribuindo, seja com mantimentos em uma das nossas congregações, ou seja através de um depósito, de uma transferência, que você pode fazer inclusive com o Pix. Ficou muito fácil, né? Então faça o quanto antes, se possível agora. Toda contribuição é muito bem-vinda, gente. Toda contribuição é muito bem-vinda. No finalzinho da live, eu vou passar o número da conta direitinho para que você possa contribuir. Ou você quer agora? Já quer tomar nota? Sem problema. O banco é o Bradesco, né?
Agora com o Pix, não tem mais importância se você é do Banco do Brasil, se você é do Itaú, do Santander. Com o Pix isso não faz a menor diferença. A agência é a 0582. Anotou? Agência 0582. A conta corrente é a 73784, dígito 4. Vou falar devagar. Agência 0582. Conta corrente 73784, dígito 4. Em nome de Hermes Carvalho Fernandes. Hermes com H, Carvalho Fernandes. O CPF é o 936-697-20715. 936-697-20715. E o Pix, a chave do Pix, é o meu e-mail. hermescfernandes@hotmail.com. hermescfernandes@hotmail.com. Posso contar? Estou contando, hein? Gente, vamos agora direto ao assunto de hoje. Pandemia e nova ordem mundial. Eu preparei aqui um texto que vai nos ajudar, vai nos guiar ao longo desta reflexão. E estou inclusive considerando a possibilidade de lançar um livreto, um livro acerca disso. Eu acho que mais do que nunca nós precisamos estar a par do que seria a tal nova ordem mundial. Fala-se muito disso atualmente, principalmente desde o início da pandemia. Eu confesso para vocês que teorias conspiratórias não são novidades, pelo menos não para minha geração. Não para mim particularmente. Quem nasceu no final dos anos 60, como eu, nasci ali em dezembro de 69, certamente se deparou com inúmeras dessas teorias ao longo da vida. Desde as mais mirabolantes até as mais críveis e verossímeis. Eu poderia citar muitas delas aqui, mas não quero perder muito tempo em cima destas teorias, principalmente as mais mirabolantes. Mas dentre todas essas teorias, provavelmente a que mais se destaca e acaba se projetando como proeminente e assustadora é justamente a teoria acerca da nova ordem mundial. Sabe por quê? Porque sob este guarda-chuva se aglutina muitas outras teorias. Então qualquer coisa que aconteça é logo interpretado como sendo parte de um plano secreto orquestrado por uma elite mundial que tem como objetivo implantar um governo comunista, um governo autoritário ou qualquer coisa nesse sentido. E para credibilizar essa teoria, aponta-se a frequência com que a expressão nova ordem mundial é ouvida dos lábios de muitos dos líderes mundiais, tanto da direita quanto da esquerda. Por exemplo, você vai ouvir num discurso do George Bush, o George Bush pai, discurso feito no Congresso americano, onde ele diz, citando William Churchill, que é outro político de direita, a necessidade de uma nova ordem mundial. Ele era de direita. Você também vai ouvir dos lábios de Luiz Inácio Lula da Silva, numa conferência latino-americana, ele falar da necessidade de uma nova ordem mundial. E Lula, como todos sabemos, é um político de esquerda. Então não dá para tornar a nova ordem mundial algo que deva ser creditado a um espectro da ideologia, seja de esquerda ou seja de direita.
O que me deixa pensativo, gente, é que se é verdade que a nova ordem mundial é um plano secreto, engendrado pelas elites, se é secreto, por que tem sido tão ventilado por líderes de proeminência? Ora, o que é secreto a gente mantém a discrição, não é verdade? Como é que eu vou falar abertamente de algo que prima pelo sigilo? Cá entre nós, não faz o menor sentido. Chegamos então à conclusão de que uma coisa é a nova ordem mundial segundo os teóricos da conspiração. Isso é uma coisa. Outra coisa completamente diferente é a nova ordem mundial segundo organismos internacionais, tais como a ONU, a OTAN, a OMC, a OMS e tantos outros. Portanto, qualquer líder político que aborde publicamente este tema não está se referindo à mesma coisa que os conspiracionistas. Veja, ainda há muito pano para manga. Se eu fosse você, eu não me distraía com nada hoje. Fica relativamente fácil articular qualquer outra teoria da conspiração a partir desta. Tudo entra na conta da nova ordem. Inovações tecnológicas, como por exemplo, pasmem, cartões de crédito. Hoje todo mundo tem. Ninguém mais desconfia que os cartões de crédito sejam um instrumento de controle desta nova ordem mundial. Mas, assim que surgiram, muitos cristãos se recusaram a ter um cartão de crédito. Quer ver outra? Códigos de barras. Foi um auê, gente. Todo mundo dizia que o código de barras tinha a ver com a marca da besta. A própria internet, com o seu www, que as pessoas diziam que no fundo era 666, o número da besta. O surgimento da AIDS. Quem viveu os anos 80 como eu vivi, foi nos anos 80 que eu vivi a adolescência, o início da minha juventude, sabe todo o burburinho que houve em torno da AIDS. Assim como hoje dizem que o coronavírus foi criado em laboratório, dizia-se que a AIDS havia sido criada em laboratório. O mesmo se disse do Ebola, do H1N1. Era de se esperar que se dissesse o mesmo da Covid-19. É pena que as pessoas tenham a memória tão curta. E todas essas coisas foram consideradas como evidências de que uma elite secreta globalista inescrupulosa estaria trabalhando incessantemente na implantação de um governo mundial, apelando a todo tipo de expediente para exercer controle sobre os indivíduos. Pandemias como as que estamos enfrentando, crises financeiras mundiais, guerras, a escalada do terrorismo, seriam como gatilhos orquestrados por esta elite famigerada, visando levar a própria população mundial a implorar por uma nova ordem mundial, por um governo mundial. Cá entre nós, parece fazer sentido, não parece? É bem sugestivo, não? Até os desenhos animados, gente, é um absurdo. Não pouparam nem os desenhos animados. Pregadores se especializaram a fazer palestras, conferências pelo Brasil e mundo afora para apontar as supostas mensagens subliminares nos desenhos e personagens da Disney e de outros estúdios.
Quem viveu nos anos 90 lembra quando a gente pegava aqueles discos de vinil para tocar de trás para frente em busca de mensagens satânicas. Eu não sei como ainda hoje haja quem dê crédito a esse tipo de teoria absurda. Mas, gente, será que há algum fundo de verdade nisso? Porque dizem que onde tem fumaça, tem fogo, né? Será que há um fundo de verdade? Será que realmente estamos assistindo ao ocaso, ao fim da nossa civilização e ao surgimento de um mundo unificado sob o domínio de um governo comunista, autoritário, que é assim que geralmente eles dizem, né? Será que os movimentos populares em defesa da igualdade de gênero, dos direitos dos homossexuais, contra o racismo, fazem parte de uma agenda malévola que pretende destruir o modelo de família tradicional e, consequentemente, a cultura judaico-cristã? Você já ouviu essa balela por aí, ou não? Será que é balela? Ou será que é verdade? A minha aposta é que não. Não confere. E há razões pelas quais eu digo que tudo isso não passa de uma grande paranoia. Só que, anteriormente, era uma paranoia que não tinha efeitos práticos. Hoje tem. Porque hoje pode custar a vida de milhares de pessoas. Essa é a minha preocupação. Vamos falar um pouco da nova ordem mundial na era do coronavírus? Nós vamos entender um pouco o que seria de fato esta tal nova ordem mundial. Em julho de 1945, no final ali da Segunda Guerra Mundial, os líderes dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha e União Soviética se reuniram num palácio real da Prússia, cidade próxima de Berlim, uma cidade chamada Potsdam, para desenhar uma nova ordem global. Um novo mundo emergia das cinzas da Segunda Grande Guerra. 75 anos depois, o mapa geopolítico mundial, essa configuração que a gente vê no mapa mundi, está sendo novamente desenhado durante a maior crise sanitária enfrentada pelo mundo em um século. Classificada pela chanceler alemã Angela Merkel como o maior desafio do pós-guerra. Nós não estamos falando de coisa pouca, não. É coisa séria. Mas não é a primeira vez que isso acontece desde o fim da Segunda Grande Guerra. A reunião em Potsdam lançou a semente da chamada Guerra Fria, período caracterizado pela polarização entre duas potências, os Estados Unidos e a então União Soviética. Aquela ordem mundial era notadamente marcada pelas corridas armamentista e espacial. Quem viveu nos anos 60 sabe da rivalidade entre essas duas potências para ver quem primeiro colocava o homem na Lua. Bem como pelas disputas geopolíticas que determinavam que potência exerceria maior influência sobre as demais nações do mundo. Portanto, gente, aquela ordem que começou depois da Segunda Guerra era uma ordem bipolar. Havia duas grandes potências. Mas quando chega no final dos anos 80, mais precisamente 89 e depois início dos anos 90, vem a queda do Muro de Berlim, que simbolicamente separava a Europa e o mundo entre países capitalistas e socialistas. A União Soviética se esfacelou com a chamada perestroika, que foi a abertura do sistema. E o mundo passou a reconhecer apenas uma potência militar, Tio Sam, os Estados Unidos, tanto militar quanto econômica.
surgir então uma nova ordem. Só que agora não mais bipolar, não eram mais duas potências, mas apenas uma. Portanto, unipolar. Mas nesses últimos anos, gente, o mundo tem assistido ao florescimento econômico da União Europeia, do Japão e, em especial, da China. A China tem despontado como uma grande potência mundial, uma ameaça à hegemonia dos Estados Unidos. Para você ter uma ideia, o crescimento vertiginoso que a China tem experimentado na sua economia lhe garantiu a posição de segundo maior PIB do mundo. Portanto, nós estamos diante de uma nova configuração, uma nova ordem mundial, não mais bipolar nem unipolar, mas multipolar. Uma nova configuração, uma nova hierarquia internacional. Preste atenção, o que você vai ouvir agora vai ser muito importante para a compreensão da realidade. Uma das mudanças decorrentes da nova ordem mundial foi a reclassificação da hierarquia entre os países. Eu cresci ouvindo falar sobre países do primeiro mundo, do segundo mundo e do terceiro mundo. O Brasil era do terceiro mundo. Do segundo mundo eram os países socialistas desenvolvidos, como a União Soviética. Do primeiro mundo eram os países capitalistas desenvolvidos. Essa classificação caiu em desuso. Não faz mais sentido hoje falar, por exemplo, em terceiro mundo. Não é uma nomenclatura usada mais. Com a queda do Império Soviético e do socialismo no leste europeu, uma nova divisão foi elaborada. Aquele modelo, entretanto, deu lugar a um mundo dividido entre norte e sul, estando as nações desenvolvidas no hemisfério norte e as subdesenvolvidas ou em desenvolvimento no hemisfério sul. Veja, isso não respeita a uma fidelidade cartográfica, porque alguns países que estão no hemisfério sul, como a Austrália, como Nova Zelândia, e que são desenvolvidos, são tidos como países do norte, mesmo estando ao sul do Equador. E alguns países que estão ao norte, como o México, que é um país subdesenvolvido, são tidos como estando ao sul. A exemplo do que ocorreu após a Segunda Guerra Mundial e após a queda do Império Soviético, a pandemia do coronavírus tem sido apontada como um fator decisivo na deflagração de uma nova configuração geopolítica mundial. Daí se fala tanto de uma nova ordem mundial. Isso nada tem a ver com teorias da conspiração, gente. Pelo amor de Deus. Não tem nada a ver com a implantação de um governo totalitário. Como seguidores de Jesus, e agora vamos ao que nos mais é caro, ao que nos mais interessa, não devemos nos alarmar quanto a isso. Porque não é a primeira vez que isso acontece, gente. Não é a primeira vez. O mundo já passou por muitas configurações, desde o Império Romano para cá. Nós já vivemos um período que era caracterizado pelos feudos, um período medieval, feudal. Depois vivemos o momento do iluminismo, a criação das nações-estado ou dos estados nacionais. É óbvio que o mundo caminha para uma reconfiguração. Até a ideia que temos de nação foi totalmente mudada ao longo dos séculos. Porém, o reino de Deus jamais se viu ameaçado. Pelo contrário, tudo o que ocorreu ao longo da história foi permitido por Deus visando o seu eterno propósito. Não há, gente, sistema, regime, governo que não esteja fadado a desaparecer, ao desgaste. Regimes acabam por se dissolver para dar lugar a novos regimes. Veja o que aconteceu na França, a Revolução Francesa, a queda da Bastilha. Tudo isso são fatos históricos.
Não é para nos alarmarmos, final dos tempos, Jesus está voltando. Pelo contrário, esta é a conclusão que chegamos ao nos deparar com o discurso de Paulo no berço da civilização ocidental, no Areópago de Atenas, diante do olhar atento de seus interlocutores, inclusive filósofos. Olha o que Paulo diz, gente, está lá em Atos 17, do 24 ao 28. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Tampouco é servido por mãos humanas, como que necessitando de alguma coisa. Porque ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. De um só fez todas as nações dos homens, para que habitassem sobre toda a face da terra, determinando-lhes os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Deus determinou tempo e limite. As fronteiras têm prazo de validade. Umas se alargam, outras se contraem. O mundo nem sempre foi como você vê no mapa mundi. O Brasil nem sempre teve as características cartográficas que você encontra hoje. Nós já fomos divididos em capitanias hereditárias, gente. E diz aqui o apóstolo Paulo que Deus fez isso, isto é, Deus determinou os tempos já dantes ordenados e os limites, as fronteiras da habitação de todas as gentes, para que buscassem a Deus, se porventura tateando o pudessem achar, o qual todavia não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois dele também somos geração. A intenção de Deus, gente, nunca foi outra, senão a de ser buscado e encontrado por cada cultura ao redor do globo. Independentemente das circunstâncias políticas, sociais e econômicas, Deus deseja ser encontrado. Foi Ele mesmo quem demarcou os limites, os territórios, ainda que tais limites tivessem prazo de validade. É claro que Deus fez uso de convenções políticas. Deus permitiu conflitos, Deus permitiu expedições, Deus permitiu tanta coisa. Quando eu digo permitiu, não que tais coisas fossem a sua boa, perfeita e agradável vontade, mas foram permitidas. Houve a leniência de Deus para que o homem avançasse, progredisse, evoluísse em seu pensamento, em suas relações sociais. Em outra passagem, enquanto tentava dissuadir os cidadãos de Listra de oferecer sacrifícios a ele e a seu companheiro Barnabé, julgando que fossem deuses, o mesmo Paulo, o mesmo apóstolo diz, e você pode conferir em Atos 14, 15 e 17, senhores, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades, isto é, dessas concepções primitivas, passageiras, ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, o qual nos tempos passados deixou andar todas as nações em seus próprios caminhos. Contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo. Ele mostrou misericórdia, dando-vos chuvas do céu e colheita na sua própria estação, enchendo de mantimento e de alegria vossos corações. Veja, dois discursos de um mesmo apóstolo, e que se complementam, que nos oferece uma visão ampla da relação de Deus com as nações. Se no primeiro ele diz que Deus permitiu que as nações andassem em seus próprios caminhos, quer dizer, cada nação, cada povo teve que trilhar sua jornada. No segundo discurso, que é o que lemos anteriormente,
Ele afirma que este mesmo Deus determinou-lhes as fronteiras de seu território, bem como o tempo em que ali habitariam. Veja, soberania divina e responsabilidade humana são articuladas e harmonizadas magistralmente. Em Atenas, Paulo fala de um Deus venerado, porém desconhecido, que apesar de invisível, se insinua, colocando-se ao alcance de sentidos como o tato, com o objetivo de ser finalmente encontrado. Foi a partir daí que cada nação e cultura desenvolveram seu próprio sistema de crenças e valores, isto é, a partir da sua concepção de Deus. Cada qual percebeu a divindade à sua maneira, atribuindo-lhe características próprias, porém Deus estava acima de qualquer concepção humana. Paulo então dá a entender que dentro daquela cultura politeísta, né, de múltiplas divindades, quem chegou mais perto de um conceito amplo e profundo de Deus foram os poetas, que ele fez questão de citar sem o menor recato. O tal Deus desconhecido não cabia dentro de templos e nem tampouco se prendia a liturgias. Se nele vivemos, nos movemos e existimos, logo sua presença abarca toda a realidade. Nós estamos inseridos nele, nós estamos imersos em Deus. Já em Listra, Paulo disse que mesmo que este Deus se retraísse, deixando que cada nação percorresse seu próprio caminho, ele não deixou de dar testemunho de si. Cada cultura, preste atenção, cada tradição religiosa estão carregadas de indícios e evidências da presença discreta de Deus. É por isso que eu respeito qualquer tradição religiosa. Eu respeito o candomblé, eu respeito a Umbanda, eu respeito o hinduísmo, eu respeito o budismo, eu respeito o islamismo, porque Deus não deixou de dar testemunho de si. Cara, isso é fantástico. Isso é fantástico. Mesmo que os povos atribuíssem os fenômenos naturais às suas mais diversas divindades, Deus não lhes negou a chuva e a colheita. Não é um Deus rancoroso, ranzinza. Não é um Deus que afunda o Titanic para mostrar que é mais forte do que o Titanic. Esse não é o Deus que encontramos em Jesus. Mas proveu-lhes mantimentos e ainda lhes encheu de alegria os corações. Portanto, não é um Deus estraga prazeres. Não é um Deus que decreta o fim do carnaval, que se alegra pelo fato de que este ano a pandemia conseguiu impedir que a maior festa popular do mundo deixasse de acontecer. Esse não é o Deus revelado em Jesus. Esta é, sem dúvida, uma concepção arrojada de Deus, que só se tornou possível mediante a encarnação de seu Filho Jesus. Como um Deus tão grande e majestoso poderia se importar com o bem-estar de criaturas tão ínfimas como eu e você? Aquele Deus para quem as nações são consideradas como um pingo que cai de um balde. Já leu isso? Lá em Isaías 40:15. As nações são nada para Deus. Como um grão de pó na balança. No verso 17 diz, menos do que nada, como um vácuo. E mesmo assim, Deus se importa com o destino de cada nação. Ele se revelou através de Jesus um Deus amoroso, todo amoroso, cheio de ternura, que se importa com os destinos de cada ser humaninho que transitou ou transita por este planeta. Quando percebo que o mundo está mudando, eu me fio num salmo. Se eu fosse você, o pessoal gosta de deixar a Bíblia aberta no Salmo 23, no Salmo 91. Experimente, já que você já tem esse hábito, deixá-la aberta no Salmo 46. Olha o que diz, gente, o Salmo 46, versos 1 ao 3 e depois o 6.
Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra mude. E ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Quer dizer, houve uma mudança no tabuleiro das nações. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Esse é o nosso Deus, que está acima de qualquer configuração política. Independentemente dos arranjos geopolíticos, dos regimes vigentes, das crises econômicas, políticas, sanitárias, Deus ainda ocupa o trono do universo, gente. A segurança resultante de nossa fé, todavia, não deve nos tornar pessoas alienadas. Não deve nos impedir de refletir em busca de respostas aos anseios do nosso tempo. O que esperar de uma era pós-pandemia? Que mundo emergirá ante os nossos olhos? Quem serão os principais atores no tabuleiro do cenário geopolítico mundial? De fato, a Covid-19 só vem intensificar tendências que já eram percebidas mesmo antes da pandemia. Problemas estruturais na ordem internacional ficaram bem mais evidentes, conclamando os líderes e organismos internacionais a adotarem medidas emergenciais e prepararem o mundo para o que tem sido chamado de o novo normal. Agora, diante de tudo o que eu explicitei aqui, e eu acredito que tenha ficado bem claro, por que ainda há tantas teorias da conspiração envolvendo o coronavírus? O fato, gente, é que a pandemia se revelou um campo fértil para o surgimento destas teorias da conspiração. Basta uma situação ameaçadora que faça com que as pessoas sintam que estão perdendo o controle e elas ficarão suscetíveis a abraçarem teorias que lhes tragam algum conforto, ou pelo menos uma explicação aparentemente plausível, que dê sentido a esse caos. E é isso que a pandemia tem feito, alimentando de um lado o medo do futuro, do outro paranoias conspiracionistas. Tais teorias cumprem a função psicológica, e agora eu falo como psicólogo, de oferecer algum alívio às pessoas suscetíveis na medida em que lhes possibilitem ter a quem culpar. Bem, eu não quero culpar a Deus. Então de quem é a culpa? Quem fez por merecer? Quem estaria por trás? Quem é que está tramando contra nós? O problema é que tais pessoas apresentam maior probabilidade de ignorar as recomendações médicas e sanitárias, como o distanciamento social, o uso das máscaras e álcool em gel, para coibir a propagação da doença e poupar tanto a sua vida como a dos seus entes e amigos. Infelizmente, essas teorias acabam alimentando esse tipo de paranoia e as pessoas afrouxam. Já houve quem dissesse que esse vírus é uma bobagem, que é uma gripe como outra qualquer. Esses dias me chegou um áudio dizendo que o sarampo já matou 20 vezes mais do que o coronavírus em um ano no Brasil. Peraí, se foram 217 mil mortos pelo coronavírus, você multiplicar isso por 20, morreram quantos milhões de sarampo que eu não estou sabendo? E as pessoas acreditam. Então, para que máscara? Para que álcool em gel? Para que vacina? Durante a pandemia da gripe espanhola, em 1918, surgiu o boato de que a gripe era causada por ondas de rádio de longa distância. O rádio havia acabado de ser inventado. Agora, há quem acuse a tecnologia 5G de ser responsável pela pandemia do coronavírus. Você acredita que
em várias partes do mundo, destruíram antenas de celular por causa dessa teoria. Outro boato é que o coronavírus teria sido criado em laboratório pela indústria farmacêutica com o objetivo de alancar as vendas de remédios e vacinas. Há também a teoria que questiona a veracidade do número de mortos na pandemia, que atualmente já ultrapassa, como eu disse, 217 mil. Isso no Brasil. No mundo, mais de 2 milhões. Você deve se lembrar, né, dos chamados caixões vazios. Já se comprovou que isso era fake news, mas isso se espalhou, que lá em Manaus, caixões vazios estavam sendo enterrados. E quanta gente acreditou nessa bobagem? E veja agora o que está acontecendo em Manaus. Logo no início da pandemia, divulgou-se que caixões estariam sendo enterrados vazios, como eu disse, e que as UTIs não estariam tão cheias. O presidente chegou a sugerir que as pessoas entrassem, invadissem os hospitais para filmar as UTIs. Dentre todas as teorias da conspiração, nenhuma é tão perigosa quanto as que são propagadas tendo por base convicções religiosas. Essas são as piores. Algumas afirmam que o vírus foi disseminado propositadamente para que, através da vacina, chips fossem injetados no organismo das pessoas para controlar seus pensamentos, modificar seu DNA, submetendo-as a propósitos funestos da tal nova ordem mundial. Quem estaria por trás do desenvolvimento dessa tecnologia seria Bill Gates, o fundador da Microsoft. E o chip seria a tão temida marca da besta, profetizada no livro de Apocalipse. No áudio que me mandaram essa semana, se falou até de chip líquido. Olha que loucura, cara. Chip líquido. E esse mesmo áudio, que se espalhou feito vírus pelos grupos de WhatsApp, dizia que quem tomasse a vacina não só corria o risco de morrer, ou de ter o seu DNA modificado, ou como diria o presidente, virar jacaré, né? Mas também o de perder a salvação. Aí, bicho, você entrou no campo da religião. É aí que as pessoas mais dão crédito. Eu não quero perder a salvação. Aí fizeram um vídeo onde senhorinhas e senhorinhos, pessoas que são ali da população de risco, batendo no braço e dizendo: eu não tomo a vacina. Quem está por trás desse crime? Quem está por trás desse crime, gente? Líderes evangélicos, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, têm se esmerado para semear desconfiança da ciência entre os seus fiéis. E eu já vi vários, muitos televangelistas de proeminência, gente famosa, pastores vinculados à direita fundamentalista têm divulgado teorias infundadas que encorajam seus fiéis a ignorar os dados da OMS quanto à letalidade do vírus e as medidas preventivas que devem ser tomadas. No estudo publicado recentemente, apontou-se que 1/3 da população de alguns países é susceptível a acreditar nessas informações falsas, em teorias da conspiração sobre a Covid-19, o que provocaria uma perda de confiança na vacinação. E, gente, se 1/3 deixar de vacinar, a vacinação não terá o efeito esperado. Eu tenho assim a impressão de que nós estamos assistindo a um genocídio. Parece que talvez com a pretensão de salvar a Previdência, é mais jogo permitir que os velhos morram durante essa pandemia. Que, cá entre nós, parece outra teoria da conspiração. Com a aprovação e distribuição de vacinas, esta onda de desinformação tem se tornado um obstáculo para os profissionais de saúde na atual campanha de vacinação. Eu temo que no final a estupidez e a superstição se tornem os pregos no caixão de muitos que terão sua vida interrompida por este vírus.
Eu encontro negacionismo até entre pastores que contraíram o vírus. Alguns ficaram entre a vida e a morte e tão logo se recuperaram, agora fazem campanha para implantar no coração dos seus fiéis desconfiança quanto à vacina. Quantos terão que morrer, gente? Um novo normal demanda um novo mundo. A maior crise sanitária dos últimos tempos nos oferece a oportunidade de repensar o mundo. Se você pensar direitinho, 2021 marca o início de uma nova década. E poderia ser sim um ano propício para uma grande reinicialização, que muita gente tem chamado inclusive de Great Reset, ou grande reset. Começar de novo. É como se o mundo precisasse fechar para balanço, de uma reinauguração. Não dá para continuar como estamos. Precisamos de uma nova configuração de mundo. Já se fala até na criação de um novo Estado-nação, diferente das democracias ocidentais atuais com seus populismos nacionalistas. Uma democracia madura, mais participativa. Vemo-nos diante de uma bifurcação. Nós, a civilização, nos deparamos com uma bifurcação. Estamos numa encruzilhada. Ou enfrentamos esta crise por meio do isolamento nacionalista, isto é, cada país se isolando cada vez mais, ou através da solidariedade e cooperação internacionais, como a que vimos agora. Fala-se tanto contra a China, ela mandou não sei quantos cilindros de oxigênio para socorrer a população de Manaus. Fala-se tanto da Venezuela, mandou caminhões e caminhões com cilindros de oxigênio para socorrer a nossa gente. É momento de repensarmos, é momento de nos livrarmos de certas categorias que já caducaram, que já não têm mais ou não fazem mais qualquer sentido. As escolhas que fizermos agora moldarão o mundo que nós deixaremos para os nossos filhos e netos. Para quem defende o chamado Estado mínimo, né? Estado mínimo para o pobre, né? Mas máximo para os ricos, que agora estão furando fila para receberem a vacina. Mas para quem defende o Estado mínimo, a pandemia nos lembrou do quanto se faz necessário um Estado forte, capaz de criar um sistema que ofereça segurança aos seus cidadãos, garantindo-lhes saúde e educação, enquanto incentiva a produção científica. Viva o SUS! Os Estados Unidos, o Biden quer copiar o nosso SUS, o Barack Obama tentou. Viva o SUS! Viva a produção científica das nossas universidades públicas! Viva a Fiocruz! Viva o Butantan! O mundo que conhecemos já não existe mais. E nenhum momento seria mais propício do que este para fechar para balanço. Precisamos de um modelo econômico com sustentabilidade, com sensibilidade social, que garanta a tão sonhada renda mínima universal, assistência médica global para todos. E para tal, há que se estabelecer um novo contrato social que inclua o respeito racial, o respeito à diversidade, a tolerância religiosa, a preservação do meio ambiente, a contenção das mudanças climáticas e um esforço conjunto para a erradicação da pobreza extrema. Não é possível que nos sintamos confortáveis em saber que hoje 2.153 privilegiados, pelo atual modelo de concentração de renda, tenham mais riqueza do que 4,6 bilhões de pessoas no mundo.
Urge criarmos um modelo de economia baseado na solidariedade, na empatia, na cooperação, no compartilhamento, na colaboração, na reutilização. Esta pandemia é uma janela de oportunidade para uma guinada definitiva na história da civilização, podendo ser tanto um evento inaugural de um ciclo de catástrofes, quanto um ponto de inflexão para uma transformação profunda. A verdade, e eu termino aqui, é que a pandemia nos confrontou com a nossa própria fragilidade e fugacidade. Ou nos entregamos ao cinismo ou ao desespero, ou reagimos para garantir às próximas gerações um mundo mais justo, seguro e solidário. O que não podemos é assistir ao colapso do mundo como conhecemos, sem que apresentemos algo que o substitua. E é justamente aí que entra em cena a proposta de Jesus, conhecida como Reino de Deus, que, diferentemente dos reinos deste mundo, que estão fadados ao desaparecimento, o Reino de Deus é baseado não no uso do poder, não na hierarquização social, mas no amor. Nas palavras de Paulo, o reino anunciado por Jesus é justiça, paz e alegria. É por este reino que nós temos anelado. Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso a pedir: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita no céu. Eu não me darei por satisfeito até que a terra espelhe o céu, até que haja na terra a mesma alegria que há entre os anjos, até que haja no mundo justiça. Que Deus levante profetas do quilate de Martin Luther King, que na semana passada completaria 92 anos se estivesse vivo. Que Deus levante na terra profetas como Mahatma Gandhi, como Nelson Mandela, gente que se dispõe a gastar a sua própria vida conclamando os homens a uma tomada de consciência. Eu quero encerrar nossa reflexão de hoje, como sempre faço, orando. Esteja você onde estiver, seja você de que religião for, nós temos um Deus, um único Deus, que, segundo a minha fé, se revelou em Jesus, mas que deixou em cada tradição religiosa rastros da sua graça. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças por nos permitir chegar a este momento. Eu sei que não sou uma voz solitária, não sou um João Batista, muito pelo contrário. Eu engrosso o coro de milhares de vozes ao redor do mundo, de homens e mulheres que te amam e que desejam ver a tua vontade sendo feita aqui na terra como é feita no céu. Eu te louvo, Senhor, por estas vozes dissonantes que não se prestam a espalhar fake news, que não se prestam a disseminar ódio, mas que anunciam com veemência a chegada do reino de Deus. Que cada um que hoje me acompanha nesta live alcance esta consciência, Senhor, e possa contagiar a tantos outros, que durante este momento que estamos vivendo, uma tsunami de amor possa fazer frente
a esta onda de ódio e intolerância que tem varrido o nosso país e o mundo. Peço por cada lar, por cada família, por cada pessoa. Peço pelas autoridades, para que o Senhor lhes conceda não apenas sabedoria, mas também sensibilidade, empatia, amor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Gente querida, nós estamos finalizando a live de hoje. Semana que vem estarei de volta com vocês, nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário. Mas lembre-se que sábado, agora, nós estaremos no lixão. E nós precisamos da sua ajuda. E é urgente. Nós precisamos de pelo menos garantir as cestas básicas das 100 famílias cadastradas. E se você puder me ajudar, o quanto antes, faça-o. Com R$100 a gente monta uma cesta básica bonita, especial. Você pode me ajudar com uma, com duas, com 3, com 5, com 10, com quantas você puder. Ou com meia cesta, ou com o que você puder. Basta você depositar ou fazer uma transferência para Banco Bradesco, melhor dizendo, em nome de Hermes Carvalho Fernandes, agência 0582, conta corrente 73784, dígito 4. Agência 0582, conta corrente 73784, dígito 4. Meu CPF é o 936-697-207-15. 936-697-207-15. E a chave do Pix, que facilita muito, né, gente? É o meu e-mail, hermescfernandes@hotmail.com. hermescfernandes@hotmail.com. Gente, eu vou ficando por aqui. Obrigado pela companhia. Um beijo especial aos pastores da Reina, que estão trabalhando incessantemente, aos bispos, às suas respectivas famílias, aos nossos assistentes, aos nossos auxiliares e aos voluntários que vão estar conosco sábado agora, 9 horas da manhã. Que o Senhor os encoraje, os proteja, que tenhamos sábado o melhor choque de amor que tivemos ao longo desta pandemia. Tá bom? Deus abençoe a todos. Até a próxima, gente. Divulguem essa live. Não deixem de compartilhá-la. Tchau, tchau.